mais sábio que as aves, o Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite, no meio da noite. Mesmo que eu não possa com os meus próprios olhos sua glória mirar, uma fé inconstante não pode a sua presença fluir. Mas eu sei que estão diante do trono meus passos, meus ais, e é por isso que eu tenho a esperança, pois sei que Ele me valerá. Ele é o Deus que me criou de maneira maravilhosa, o Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite, no meio da noite. Ele me ensina muito mais que a ser mais sábio que as aves, o Deus que me inspira canções de louvor no meio da noite, no meio da noite. Conviver é habitar as fronteiras. Começa essa reflexão com uma questão: a convivência pode se opor à intolerância? A própria pergunta já apresenta uma importante chave interpretativa. O antônimo de intolerância não é tolerância, mas sim convivência. É a convivência e tudo o que ela pressupõe uma das principais chaves decoloniais para o enfrentamento da intolerância. É possível sugerir que a colonialidade usa da intolerância para sua perpetuação. Mas o que eu quero dizer com a intolerância? Pensem comigo justamente a partir de uma matriz colonizatória. Havia um interesse da colônia em estabelecer relações com os povos originários, mas relações baseadas na exploração e na negação da humanidade do outro. O que se instaurou a partir desse momento foi um modelo de relacionamento baseado no padrão eu, a coisa. Eu, o colonizador, a coisa, os indígenas, os negros escravizados, a terra. Em uma relação onde eu sou humano e o outro é a coisa, é fácil estabelecer uma relação de consumo, afinal a coisa é tanto o produto quanto a produção. Há uma reificação do outro, tirando dele, dela, não somente sua dignidade, mas também sua humanidade. Nesse sentido, o que chamo aqui de intolerância diz respeito a relações de desumanização, nas quais, obviamente, o eu segue o modelo do homem branco, rico, heterossexual, cisgênero, e o outro, a coisa, somos nós. Os negros, os pobres, as mulheres, as pessoas sexo-gênero divergentes. Ou seja, os habitantes das margens. A margem, nesse contexto, é o território de destinação de tudo aquilo que é o outro nesse sistema eu, a coisa. A intolerância se baseia, então, em relações de objetificação que se estruturam sobre um modelo hierárquico de controle e poder. À medida que o outro é a coisa, eu o controlo e sobre ele tenho total domínio. Uma das faces mais perversas da intolerância revela-se justamente na desumanização do outro. Se não vejo no outro a minha semelhança e sim uma coisa, posso, por um lado, possuir essa coisa, estabelecendo com ela relações comerciais baseadas na exploração. E posso, por outro lado, ao não reconhecer no outro a minha semelhança, odiá-lo, pois o estranho, o desconhecido que me amedronta deve ser eliminado. E é justamente aqui, nessa relação do ódio ao outro, que eu gostaria de seguir com essa reflexão.
Reflito a partir de um cristianismo periférico, marginal, fronteiriço, experimentado a partir da minha sexualidade divergente. Sou lésbica e cristã, ou como gosto de me descrever, uma reverenda sapatão. Nessa experiência de ser abusada pelo cristianismo tradicional e hegemônico e recriar meu cristianismo a partir de minha lesbianidade, provei do que há de mais incoerente no cristianismo: o ódio. Como falar de ódio a partir de uma matriz religiosa na qual o seu líder é reconhecido como sendo um dos maiores pregadores do amor? A resposta é histórica. Afinal, o cristianismo se tornou um dos principais proclamadores da relação eu a coisa, pois tudo que é diferente de mim ou tem que ser catequizado, evangelizado, ou na pior das hipóteses, tem que ser eliminado. Ao ser expulsa do centro hegemônico e tradicional do cristianismo por causa da minha sexualidade, a margem se tornou meu local de destino. E ali conheci outra face dessa relação eu a coisa, o centro-margem. O ódio do centro pela margem tem se apresentado no que se convencionou chamar de guerras culturais. O termo vem de uma publicação de 1991 de James Davison Hunter, Guerras Culturais, a luta para se definir a América, que narra como as forças conservadoras norte-americanas se levantavam contra o progressismo em uma guerra pela identidade nacional. No Brasil, as guerras culturais se apresentam dentro de um contexto de escalada reacionária que usa a noção de ideologia de gênero como uma estratégia de enfrentamento contra os comumente chamados grupos minoritários. Segundo a pesquisadora Flávia Biroli, no capítulo que ela assina na recente obra Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, ela diz o seguinte: ideologia de gênero se tornou uma estratégia dos grupos conservadores para coibir debates, pesquisas, legislações e políticas públicas que desafiem as desigualdades de gênero e violência ou que promovam direitos para a população LGBTQI. Fim de citação. A relação entre o eu a coisa ou o centro à margem dá-se num contexto de embate de atores coletivos com agendas conflitantes. De acordo com a mesma obra, escrita conjuntamente pela Flávia Biroli, pela Maria das Dores Campos Machado e pelo Juan Marcos Vagioni, especificamente em relação às disputas que se dão sob a perspectiva de gênero, há um antagonismo entre uma agenda marcada pelo pluralismo ético e outra por concepções morais unitárias. Nesse sentido, percebe-se que a ideia de uma ideologia de gênero passou a ser usada como estratégia política que vocaliza diversos atores conservadores pautados no discurso de defesa da família e da ordem sexual. E é justamente nesse contexto que uma experiência cristã divergente, proposta não somente a partir da margem, como nela em si, emerge como uma possibilidade prática e discursiva de resistência e enfrentamento. A chave? A convivência. Nos meus 41 anos de cristianismo, tendo experimentado do furor neopentecostal até a euforia do Santo Daime, me percebo em um cristianismo de trânsito, ainda insistindo em me afirmar evangélica. A identidade evangélica é, para mim, uma estratégia discursiva na qual, mais do que afirmar eu sou, eu estou dizendo vocês não são tudo. Não, eles. O eu desse binarismo perverso. Eles não são tudo o que quer dizer cristianismo. Se é que seja possível ver ali algum resquício da fé cristã. A afirmação da fé cristã de que Deus se fez humano mostra justamente que o cristianismo habita nas contradições, nas ambiguidades. Cristianismo é o agora sim e o ainda não. E nesse complexo sistema religioso, afirmar-me cristã, para além de todas as presunções heteronormativas, é assumir o risco do silenciamento, da invisibilização e, pior, do aniquilamento. Mas, ainda assim, permanecer institucionalmente vinculada ao centro prevê um trânsito fronteiriço potente. A potência dessa estratégia de enfrentamento está na tentativa de fazer ruir por dentro o edifício colonial que insiste em catequizar as nossas vidas, os nossos desejos e os nossos afetos.
e foi por dentro, mas à margem, que compreendi que um dos nomes de Deus é relação. É quando eu me relaciono com o outro, com a outra, que o sagrado se faz presente. É quando eu reconheço no outro, na outra, a humanidade que também há em mim, que eu experimento Deus. É quando eu convivo que eu posso reconhecer no outro, na outra, a potencialidade divina. E é nessa compreensão de um Deus relação ou de um Deus convivência que está a coragem que tanto precisamos para continuar insistindo no desmantelamento do binômio eu, a coisa. Como Guimarães Rosa afirmou, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E eu ouso completar. O que a vida quer da gente é a convivência, é o olho no olho, a pele na pele, é o assombro do encontro e a revelação da vida em toda a sua sacralidade a partir da celebração das nossas diferenças. Que na luta contra a intolerância, as nossas mãos dadas, ainda que com muito álcool gel, sejam um símbolo do poder democrático e divino da convivência. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada, olha. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a rocha consagrada, olha, meu Deus, e a rocha consagrada, olha. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor, olha, meu Deus, da vara nasceu a flor, olha. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, olha, meu Deus, de Maria o Salvador, olha. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, olha, meu Deus, onde Deus fez a morada, olha. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a rocha consagrada, olha, meu Deus, e a rocha consagrada, olha. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, e da vara nasceu a flor, olha, meu Deus, da vara nasceu a flor, olha. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, olha, meu Deus, de Maria o Salvador.